Respire fundo. Agora, neste exato momento, o mundo lá fora continua girando em sua velocidade frenética. Mas para você, o tempo parou. Eu quero que você sinta, por um segundo, o peso real dos seus ombros, a tensão acumulada no seu pescoço e o cansaço profundo que arde nos seus olhos. Sinta, e agora comece a soltar. Você passou o dia inteiro, talvez semanas, carregando fardos que nunca foram feitos para as suas mãos. Você tentou com suas próprias forças resolver equações que só a providência divina pode tocar. Mas aqui, nesta atmosfera sagrada de oração, a sua única tarefa é entregar. Entregar não é um ato de desistência, é uma transferência de carga. Você está movendo o peso das mãos limitadas do homem para as mãos ilimitadas do Criador. A ansiedade nada mais é do que o ruído de quem tenta carregar o amanhã antes dele chegar. Mas Deus já está lá, no seu amanhã, preparando cada detalhe, cada resposta e cada saída. Por isso, respire novamente e aceite o convite suave do Espírito Santo. Saia do barulho e venha para o descanso. Porque você pode dormir em paz enquanto as ondas da incerteza ainda batem no seu barco. Porque aquele que comanda o mar está presente na sua embarcação. Entregar as preocupações a Deus não significa ignorar a realidade difícil. Significa reconhecer uma realidade muito maior. A de que você tem um pai que nunca dorme e que vigia o seu coração. A Escritura nos ensina que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso significa que, enquanto o seu corpo físico entra em estado de restauração, o exército do céu continua trabalhando a seu favor. Enquanto você desliga sua mente do cansaço e das contas a pagar, o Senhor está desembaraçando os nós da sua vida emocional, familiar e profissional. Você não precisa vigiar a sua própria vida esta noite, porque o guarda de Israel montou uma sentinela de fogo à sua porta. O sono profundo é o maior ato de fé que um filho de Deus pode exercer. É dizer para o universo: eu confio tanto no meu Pai que posso fechar os olhos e descansar, pois Ele sustenta o meu mundo inteiro nas palmas das suas mãos. Imagine agora que cada preocupação específica que tentou roubar a sua paz hoje, aquela conversa difícil, aquela incerteza financeira, aquele medo do futuro, é como uma pedra pesada que você carregava em uma mochila invisível. Visualize-se chegando agora à beira de um altar iluminado, e um por um, retirando esses pesos. Sinta o alívio imediato nas suas costas, conforme cada pedra é depositada nos pés do Senhor. Sinta a leveza invadindo o seu peito, abrindo espaço para o fôlego da vida. Deus não quer que você durma com o coração apertado ou com a mente em guerra. Ele quer que você sinta o cheiro das águas tranquilas e o frescor dos verdes pastos da alma. Se o pensamento e se algo der errado, tentar voltar, responda com a verdade eterna. O meu Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nada pode ultrapassar a barreira de luz que Ele colocou ao seu redor. Você está mergulhando agora em um oceano de paz que excede todo o entendimento humano. O medo ficou para trás, na margem, e você está navegando em direção ao repouso mais profundo da sua vida. Agora, o seu coração está devidamente preparado. Sua mente está limpa de todo o ruído externo. Suas preocupações não são mais suas responsabilidades. Elas agora pertencem exclusivamente a Deus. E, se pertencem a Ele, estão em mãos perfeitas. Deixe que a voz do Pai seja o último som que a sua alma ouve antes do mergulho no sono profundo. Durma com o sorriso de quem sabe que é profundamente amado, guardado e favorecido pela graça. A partir de agora, o silêncio é o seu santuário particular. A paz é o seu travesseiro macio. A proteção divina é o seu cobertor quente. Não há mais nada a ser feito hoje, a não ser fechar os olhos e confiar. O Senhor já assumiu o comando de todas as coisas por você. Descanse, entregue, confie, durma em paz. Existe um momento na noite em que tudo fica em silêncio, mas a mente não. O corpo está cansado, os olhos pesados, o ambiente quieto,
Mas por dentro, os pensamentos continuam correndo. Um pensamento puxa o outro. Uma preocupação leva a outra. E de repente, aquilo que deveria ser um momento de descanso se transforma em um espaço de inquietação. Talvez você conheça bem esse momento. Você se deita, tenta relaxar, mas começa a pensar em tudo o que aconteceu durante o dia. Lembra de coisas que poderia ter feito diferente, situações que ainda não foram resolvidas, preocupações com o amanhã, medos silenciosos que surgem sem aviso. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a mente parece insistir. Mas existe algo muito importante que você precisa entender nesta noite. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Muitas vezes, a ansiedade não nasce apenas das situações da vida. Ela nasce da tentativa de controlar tudo, resolver tudo e antecipar tudo ao mesmo tempo. A mente tenta encontrar respostas para aquilo que ainda nem aconteceu. Tenta prever cenários, evitar problemas, se preparar para tudo. Mas isso tem um custo. O custo é a paz. E é exatamente essa paz que Deus quer restaurar na sua vida hoje. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém mais vê, pensamentos que você não compartilha com ninguém, pressões que estão apenas dentro da sua mente. Mas Deus vê. Deus entende. E mais do que isso, Deus se importa. Ele não está distante da sua realidade. Ele não ignora o que você está sentindo. Ele conhece cada detalhe da sua vida, inclusive aquilo que você tenta esconder por trás de um sorriso durante o dia. E nesta noite, Ele te convida para algo muito simples, mas extremamente poderoso. Entregar aquilo que você não consegue controlar. Entregar aquilo que está pesado demais. Entregar aquilo que está roubando sua paz. Talvez você esteja pensando, mas como eu faço isso? Não é sobre fazer algo complicado. Não é sobre palavras perfeitas. É sobre um ato de decisão interior. É sobre olhar para tudo aquilo que está ocupando sua mente e dizer: Deus, eu não quero mais carregar isso sozinho. Porque a verdade é que muitas pessoas tentam descansar sem antes entregar. Tentam dormir com a mente cheia. Tentam encontrar paz enquanto ainda estão segurando preocupações com força. Mas o descanso verdadeiro começa com a entrega. Enquanto você segura tudo, sua mente continua ativa. Mas quando você entrega, algo começa a desacelerar. A respiração muda, o coração se acalma. A mente começa a entender que não precisa mais lutar sozinha. Talvez hoje seja exatamente essa noite. A noite em que você decide parar de carregar sozinho. A noite em que você decide confiar. A noite em que você solta o peso. Imagine agora que tudo aquilo que está dentro da sua mente, cada preocupação, cada medo, cada pensamento repetitivo, está sendo colocado nas mãos de Deus. Não como alguém que perde algo, mas como alguém que finalmente encontra descanso. Agora, vamos começar essa entrega com uma oração. Senhor Deus, nesta noite eu reconheço que tenho carregado muitas coisas dentro da minha mente, pensamentos que não param, preocupações que me cansam e situações que eu não consigo controlar. Mas neste momento, eu escolho entregar tudo isso nas tuas mãos. Eu não quero mais carregar sozinho aquilo que está pesado demais para mim. Eu coloco diante de ti cada preocupação, cada medo e cada ansiedade. Senhor, recebe tudo isso e traz paz para o meu coração. Respire profundamente agora e permita que essas palavras comecem a entrar dentro de você. Não tenha pressa. Deixe que sua mente desacelere aos poucos. Porque essa não é apenas uma oração. É o início de um processo. Um processo de descanso. Um processo de cura. Um processo de confiança. E isso continua agora. Antes de continuar, faça um ato simples de fé. Escreva nos comentários: eu entrego tudo a Deus. E se essa oração já começou a tocar seu coração,
Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dormir em paz hoje. Existe algo que muitas pessoas não percebem. A ansiedade nem sempre vem de fora. Muitas vezes ela nasce dentro da mente. Ela não faz barulho, não pode ser vista, mas tem um poder enorme de prender os pensamentos. É como se fossem correntes invisíveis que mantêm a mente girando nos mesmos pensamentos repetidamente. Você tenta parar, mas volta. Tenta descansar, mas a mente insiste. Essas correntes são formadas por preocupações constantes, medos do que pode acontecer e lembranças que continuam voltando sem parar. Talvez você já tenha vivido isso. Pensamentos que surgem sem serem convidados. Cenários negativos que a mente começa a imaginar. Preocupações que crescem mesmo sem motivo claro. E aos poucos, isso vai drenando sua paz. Mas aqui está uma verdade poderosa que pode mudar tudo. Nem todo pensamento que chega até você precisa permanecer dentro de você. Muitas vezes, a mente aceita automaticamente tudo o que aparece, como se cada pensamento fosse uma verdade, como se tudo aquilo que surge precisasse ser analisado, resolvido ou respondido imediatamente. Mas não é assim. Você não precisa dar espaço para tudo. E é aqui que Deus começa a agir de uma forma muito profunda. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você não está apenas falando palavras, você está interrompendo esse ciclo mental. Você está dizendo para sua mente: eu não vou mais alimentar isso. Você está quebrando o padrão. A ansiedade se fortalece quando recebe atenção constante. Mas ela perde força quando você decide confiar. Talvez existam pensamentos dentro de você agora dizendo: e se algo der errado amanhã? E se eu não conseguir resolver isso? E se as coisas não saírem como eu espero? Esses pensamentos parecem reais, parecem urgentes, parecem importantes. Mas muitos deles são apenas projeções, não são realidade. E Deus não quer que você viva preso em possibilidades que ainda nem aconteceram. Ele quer que você viva em paz no presente. A quebra dessas correntes começa quando você escolhe não acreditar em tudo o que sua mente diz. E começa quando você decide entregar esses pensamentos nas mãos de Deus. Imagine agora que cada pensamento de preocupação é como uma corrente que está sendo colocada nas mãos de Deus. Uma por uma, sem pressa, sem resistência. Você não precisa lutar contra cada pensamento. Você só precisa parar de segurá-los. Agora vamos fazer uma oração profunda nesse momento. Senhor Deus, eu reconheço que muitas vezes minha mente fica presa em pensamentos que me cansam e me tiram a paz. Pensamentos de medo, de preocupação e de incerteza. Mas nesta noite, eu escolho não continuar alimentando esses pensamentos. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que está ocupando minha mente. Cada pensamento repetitivo, cada preocupação constante e cada medo silencioso. Senhor, quebra essas correntes invisíveis que estão prendendo minha mente. Liberta meus pensamentos, Senhor. Tira de mim esse peso mental e me ajuda a descansar em Ti. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer ansiedade dentro de mim. Respire profundamente e perceba o que está acontecendo dentro de você agora. Talvez sua mente ainda esteja tentando voltar para alguns pensamentos. Isso é normal. Mas agora, você já não está reagindo da mesma forma. Agora você está entregando. Isso muda tudo. Porque quando você entrega repetidamente, sua mente aprende a descansar. Talvez não aconteça tudo de uma vez. Mas algo já começou. A pressão começa a diminuir. O ritmo dos pensamentos começa a desacelerar. E a paz começa a encontrar espaço. Mas existe algo ainda mais profundo que vamos entender na próxima parte.
A ansiedade muitas vezes se conecta com emoções guardadas, sentimentos que foram acumulados ao longo do tempo. Antes de continuar, faça um ato de fé. Escreva nos comentários: minha mente está sendo liberta por Deus. E se você sente que algo já começou a mudar dentro de você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa libertação nesta noite. Existe algo ainda mais profundo do que os pensamentos que ocupam a mente, são as emoções que ficam guardadas no coração. Muitas vezes, a ansiedade não é apenas sobre o que você está pensando agora. Ela também está conectada com tudo aquilo que você sentiu ao longo do dia, ou até mesmo ao longo de muitos dias. Palavras que machucaram, situações que não saíram como esperado, decepções silenciosas, cansaço emocional acumulado. Tudo isso vai ficando dentro de você. E mesmo quando o dia termina, essas emoções continuam ali, tentando encontrar espaço, tentando ser resolvidas, tentando ser entendidas. É por isso que, muitas vezes, a mente não descansa, porque o coração ainda está carregado. Talvez você esteja assim agora. Não é apenas o excesso de pensamentos, é o peso emocional, uma sensação de cansaço que não é só físico. Uma inquietação que vem de dentro. Um sentimento de que algo ainda não está em paz. Mas existe uma verdade poderosa que você precisa receber nesta noite. Deus não quer apenas acalmar sua mente, Ele quer curar o seu coração. Porque quando o coração começa a ser curado, a mente naturalmente encontra descanso. Deus não ignora aquilo que você sente. Ele não despreza suas emoções. Ele não minimiza sua dor. Ele não diz, isso não é importante. Pelo contrário, Ele acolhe. Ele entende. Ele cuida. Mesmo aquilo que você nunca contou para ninguém, Deus já viu. Mesmo aquilo que você guardou em silêncio, Deus já sentiu com você. E nesta noite, Ele está aqui, não para te julgar, mas para te restaurar. Imagine agora que seu coração está sendo envolvido por uma presença suave, como uma luz calma, quente e acolhedora. Uma presença que não pressiona, não força, não exige. Apenas envolve. E à medida que essa presença toca o seu interior, aquilo que estava pesado começa a se dissolver. As emoções começam a se acalmar. A dor começa a perder força. E o coração começa a respirar de novo. Agora, vamos entrar em uma oração profunda de cura emocional. Senhor Deus, nesta noite eu coloco diante de Ti não apenas os meus pensamentos, mas também o meu coração. O Senhor conhece tudo o que eu senti hoje, cada emoção que passou dentro de mim, cada momento que me marcou, cada situação que me feriu. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que ficou guardado, as tristezas, as frustrações, os medos e até mesmo aquilo que eu não consigo explicar. Senhor, toca o meu coração agora. Cura aquilo que está machucado, alivia aquilo que está pesado. Acalma aquilo que está inquieto dentro de mim. Eu não quero carregar essas emoções sozinho. Eu coloco tudo nas Tuas mãos e peço que a Tua paz preencha cada espaço dentro de mim. Respire profundamente e permita que essa oração entre dentro de você. Talvez algumas emoções estejam vindo à tona agora. Isso é parte do processo. Não resista. Não tente esconder. Apenas entregue, porque quando você entrega, Deus começa a trabalhar. E a cura não acontece de forma brusca. Ela acontece de forma suave, profunda, silenciosa, mas real. Você pode não perceber tudo agora, mas algo já começou dentro de você. O coração começa a se sentir mais leve. A pressão diminui. E uma sensação de paz começa a surgir, mesmo que ainda seja pequena. Essa é a presença de Deus.
atuando, cuidando, restaurando. Antes de encerrar este momento, faça um ato de fé. Escreva nos comentários: eu entrego meu coração a Deus. E se essa oração está tocando você de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa dessa cura nesta noite. Existe um ponto muito importante na jornada da paz interior, e esse ponto se chama confiança. Porque muitas pessoas tentam descansar sem confiar. Tentam dormir, mas continuam por dentro, tentando controlar tudo. Tentam acalmar a mente, mas ainda estão segurando as situações com força. E isso cria um conflito interno. O corpo quer descansar, mas a mente quer resolver. O coração quer paz, mas o medo quer controle. E enquanto esse conflito existe, o descanso não é completo. Mas nesta noite, Deus está te chamando para algo mais profundo do que apenas relaxar. Ele está te chamando para confiar. Confiar não significa que tudo já está resolvido. Confiar significa que, mesmo sem respostas, você escolhe acreditar que Deus está no controle. Talvez existam situações na sua vida que ainda não têm solução. Talvez existam coisas que você gostaria de mudar, mas não consegue. Talvez existam incertezas sobre o amanhã. E é exatamente nessas áreas que a confiança precisa entrar. Porque enquanto você tenta controlar tudo, sua mente não descansa. Mas quando você decide confiar, algo dentro de você solta. A pressão diminui. A necessidade de ter todas as respostas desaparece. E o coração começa a encontrar paz. Imagine agora que você está segurando algo muito pesado, algo que representa todas as suas preocupações. E por muito tempo, você tentou carregar isso sozinho. Mas agora, você começa a soltar. Lentamente, sem resistência. E você coloca esse peso nas mãos de Deus. E naquele exato momento, algo muda. Você percebe que não precisa mais segurar. Você percebe que não precisa mais carregar. Você percebe que não está sozinho. Essa é a confiança verdadeira. Agora, vamos transformar isso em oração. Senhor Deus, nesta noite eu escolho confiar em Ti. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, eu decido colocar minha vida nas Tuas mãos. Eu reconheço que muitas vezes tentei controlar tudo sozinho. Tentei resolver tudo com a minha própria força, e isso me cansou. Mas agora eu solto. Eu entrego ao Senhor cada situação que está fora do meu controle. Eu entrego o amanhã, eu entrego minhas preocupações, e eu entrego tudo aquilo que tem tirado a minha paz. Ensina-me a confiar, Senhor. Ensina meu coração a descansar em Ti. Que eu não precise mais viver preso na ansiedade, mas que eu possa viver na segurança da Tua presença. Respire profundamente agora e perceba como seu corpo começa a relaxar. A mente desacelera. O coração fica mais leve, porque a confiança traz descanso. E o descanso abre espaço para a paz. Agora, um ato simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu confio em Deus e entrego tudo. E se você sente que essa paz está começando a entrar dentro de você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar em Deus nesta noite. Existe um momento muito importante no processo de encontrar paz. É quando você decide parar de lutar por dentro. Muitas pessoas estão cansadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente. Cansadas de pensar demais. Cansadas de se preocupar. Cansadas de tentar resolver tudo dentro da própria mente. E mesmo sem perceber, passam o dia inteiro em uma batalha silenciosa. Uma batalha que ninguém vê, mas que consome energia, que desgasta, que tira a paz aos poucos. Talvez você esteja assim agora.
Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe um esforço constante, tentando entender tudo, tentando antecipar tudo, tentando evitar problemas, tentando encontrar respostas. Mas essa luta interna nunca termina, porque a mente sempre encontra algo novo para se preocupar. E é exatamente por isso que Deus te chama nesta noite, para algo libertador. Parar. Parar de tentar resolver tudo agora. Parar de responder a cada pensamento. Parar de lutar contra tudo ao mesmo tempo. Porque a verdade é simples, mas poderosa. Você não precisa vencer essa batalha sozinho. E mais do que isso, você nem precisa lutar essa batalha. Porque quando você entrega, a luta deixa de ser sua. Talvez isso seja difícil no começo. Porque a mente está acostumada a reagir, a pensar rápido, a tentar controlar, a buscar soluções imediatas. Mas o descanso começa quando você quebra esse padrão. Quando um pensamento vier, você não precisa correr atrás dele. Quando uma preocupação surgir, você não precisa mergulhar nela. Você pode simplesmente soltar e voltar para um lugar de paz. Imagine agora que sua mente é como um céu e os pensamentos são como nuvens. Algumas são leves, outras são pesadas, algumas passam rápido, outras parecem ficar mais tempo, mas nenhuma delas precisa ser segurada. Elas passam, e você permanece. Agora imagine que Deus está te ensinando exatamente isso nesta noite, a observar, sem se prender, a confiar, sem lutar. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, eu reconheço que tenho lutado muito dentro da minha mente. Pensamentos que vêm e vão, preocupações que tentam me prender, medos que aparecem sem aviso. Mas nesta noite, eu escolho parar de lutar sozinho. Eu não quero mais viver nessa batalha interna. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que tem me cansado por dentro. Quando os pensamentos vierem, me ajuda a não me prender a eles. Quando as preocupações surgirem, me ajuda a confiar em Ti. Eu não quero mais carregar esse peso. Coloca paz dentro de mim, Senhor. Uma paz que me permita descansar. Uma paz que me permita soltar. Uma paz que me permita dormir tranquilo. Respire profundamente e apenas fique nesse momento por alguns segundos. Sem pressa. Sem esforço. Sem luta. Apenas permitindo. Talvez sua mente ainda tente voltar para alguns pensamentos, mas agora você já sabe o caminho. Você não precisa seguir. Você pode deixar passar e voltar para a paz. Porque a paz não está em controlar tudo. A paz está em confiar e soltar. Agora, um ato simples e poderoso. Escreva nos comentários: eu paro de lutar e entrego a Deus. E se você sente que algo dentro de você está ficando mais leve, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa descansar por dentro nesta noite. Depois de tudo o que você já começou a soltar, existe um lugar ainda mais profundo que Deus quer te levar nesta noite. O lugar do silêncio interior. Não é apenas o silêncio do ambiente, mas o silêncio da mente, o silêncio das preocupações, o silêncio da inquietação. Porque muitas vezes o maior barulho não está fora, está dentro. Pensamentos falando ao mesmo tempo, preocupações se repetindo, lembranças surgindo, medos tentando ganhar espaço. E isso cria um ruído constante dentro de você. Um ruído que cansa, que desgasta, que impede o descanso verdadeiro. Mas nesta noite, Deus quer acalmar esse barulho. Não forçando você a parar de pensar, mas trazendo um silêncio que nasce de dentro. Um silêncio que não é vazio, é cheio de paz.
Talvez você nunca tenha experimentado isso de forma profunda. Mas quando acontece, você sente. O corpo desacelera. A respiração fica mais leve. A mente para de correr. E o coração finalmente descansa. Esse tipo de silêncio não vem do esforço humano. Ele vem da presença de Deus. É como se, pouco a pouco, ele fosse diminuindo o volume de tudo o que está dentro de você, até que só reste a paz. Agora imagine isso acontecendo dentro da sua mente, como se todos os pensamentos estivessem perdendo intensidade, como se o ritmo estivesse desacelerando, como se o silêncio estivesse tomando conta de forma suave, natural, tranquila. E você não precisa fazer força para isso. Você só precisa permitir. Agora vamos entrar em oração. Senhor Deus, nesta noite eu não quero apenas descansar o corpo, eu quero descansar por dentro. Eu quero que o Senhor acalme tudo aquilo que está fazendo barulho dentro da minha mente. Silencia meus pensamentos, Senhor. Diminui a intensidade das minhas preocupações. Tira de mim essa agitação interna e coloca em mim um silêncio cheio da tua paz. Que eu não precise lutar para ter paz, que eu apenas receba. Que eu não precise controlar tudo, que eu apenas confie. Que eu não precise responder a tudo, que eu apenas descanse em ti. Envolve minha mente com a tua presença. Toca meu coração de forma profunda e me leva a um lugar de descanso verdadeiro. Respire profundamente agora e apenas permaneça. Sem esforço, sem pressa, sem tentar controlar. Se algum pensamento surgir, deixe passar. Se alguma preocupação aparecer, solte. Volte para esse silêncio. Volte para essa paz. Porque agora, você não está mais tentando, você está descansando. E quanto mais você permanece nesse lugar, mais profundo esse descanso se torna. Agora, um ato simples de fé. Escreva nos comentários. Minha mente está em paz em Deus. E se você sente que esse silêncio começou a entrar dentro de você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acalmar a mente nesta noite. Agora, chegou o momento mais importante desta oração. O momento de descansar completamente, sem resistência, sem esforço, sem tentar segurar mais nada. Tudo que você precisava entregar, você já começou a entregar. Tudo que estava pesado, você já começou a soltar. Tudo que estava ocupando sua mente já não tem mais o mesmo peso. E agora, você pode simplesmente descansar. Não há mais necessidade de pensar no amanhã. Não há mais necessidade de revisar o passado. Não há mais necessidade de tentar resolver tudo. Este momento é só seu com Deus. Imagine agora que você está deitado, completamente tranquilo, e que uma presença suave começa a envolver você por completo. Uma paz profunda, silenciosa, acolhedora. Como se Deus estivesse cuidando de você pessoalmente, neste exato momento. Sem pressa, sem pressão. Apenas presença. Sinta isso, como se uma luz suave estivesse cobrindo você, como se essa paz estivesse entrando dentro do seu coração, como se tudo estivesse ficando leve, muito leve. Agora, tudo desacelera, seu corpo relaxa, sua mente silencia, seu coração descansa, e você não precisa fazer mais nada. Deus já está cuidando. Agora vamos fazer a oração final. Senhor Deus, nesta noite eu entrego completamente a minha vida nas tuas mãos. Tudo o que eu sou, tudo o que eu sinto e tudo o que eu estou vivendo, eu coloco diante de ti. Eu não quero mais carregar preocupações, nem medos, nem ansiedade. Eu descanso em ti.
Eu confio em ti. Eu entrego tudo ao Senhor. Cuida da minha noite, Senhor. Guarda minha casa. Protege minha mente. Acalma meu coração. Que o meu sono seja profundo, tranquilo, restaurador. Que eu durma em paz, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando eu acordar, que eu acorde leve, com paz, com força, com confiança, sabendo que o Senhor está comigo. Obrigado, Deus, porque eu posso descansar. Respire profundamente agora e permita que seu corpo afunde no descanso, sem pensamentos, sem preocupações, sem esforço. Apenas paz. Se seus olhos quiserem fechar, deixe. Se o sono vier, permita. Porque agora você está seguro. Agora você está em paz. Agora você pode descansar. E que esta noite seja uma noite de sono profundo, protegido e restaurador. Agora, um último ato de fé. Escreva nos comentários: eu descanso em Deus e durmo em paz. E se essa oração trouxe paz para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa paz nesta noite. Que Deus abençoe sua noite. Durma em paz.